Saudações eclesiásticas, essa é a segunda sessão da entrevista com o homem de Deus, o Edson Knox. Só que desta vez nós não vamos abordar assuntos que têm a ver com um determinado tema. Nós vamos abordar sobre a vida pessoal do homem de Deus, mas é pessoal mesmo. Nós vamos abordar sobre a naturalidade, se nasceu aonde, se cresceu aonde, como é que ele vive, quem é o pai, quem é a mãe, quem são os irmãos. Ele é um grande homem de Deus e precisamos explorar o histórico para ver se vamos tirar da vida deste homem uma lição para aplicarmos em nossa própria vida. Eu estou com o Edson Knox, novamente no programa Podcast JB. Se você gostar, eu peço que compartilhe com mais alguém, deixa o teu like e nos comentários deixa a tua opinião, alguma questão ou se você tem alguma curiosidade relativamente ao homem de Deus. Só para lembrar que da vez passada, no dia 9 de fevereiro, nós tivemos um programa com o Homem de Deus abordando o tema sobre a vida cristã e os seus maiores desafios. Se você ainda não assistiu esse grande e magnífico programa, eu te peço que acesse a nossa plataforma, no caso YouTube, aqui no primeiro comentário, clica e você vai assistir, vai ouvir as grandes verdades que têm a ver com os maiores desafios da vida cristã. Sem mais delongas, eu quero cumprimentar aqui o homem de Deus, quero dar as boas-vindas novamente, a segunda vez aqui no programa Podcast JB. Eu sou o Jovete Bartolomeu, o apresentador deste lindo e magnífico programa. Pessoal, com vocês o grande homem de Deus, Edson Knox, o profeta, ou seja, o pequeno Shabani. Homem de Deus, muito boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, obrigado. Desta vez nós vamos abordar assuntos pessoais, é isso? Amém, amém, sim. O homem de Deus se sente mesmo preparado para trazer as revelações da vida pessoal. Glórias a Deus, estamos preparados. Glória a Deus. Já para começarmos, pessoal, eu não gosto de muita enrolação. Vocês sabem que aqui no programa não há aquilo de muita enrolação. Vamos só já saber, vamos só já ouvir da parte do Homem de Deus uma autoapresentação para sabermos quem é o Edson Knox. Homem de Deus, esteja à vontade para se apresentar ao nosso povo ali. Quem realmente é o Edson Knox? Amém. Glórias a Deus, Pai do Senhor, irmãos, a todos aqueles que nos acompanham. Primeiramente, estou feliz por mais uma vez estar aqui neste programa e, na verdade, é uma consideração e passar as experiências de Deus, das poucas experiências que nós já temos com Deus e temos tido e continuaremos tendo para a nossa geração, para os irmãos que nos acompanham na nossa plataforma, ou seja, nesse programa. E muito bem, acho melhor detalhar primeiramente aquilo que é Deus na minha vida. Deus na minha vida é um Pai. Deus na minha vida é um Senhor, é um Salvador, é uma vida, é uma água, é um pão, é o meu vestuário, é o meu abrigo, é a minha casa, é quase tudo para mim. E não existe apresentação sem primeiro apresentar Deus à vista. Para mim eu apresento primeiro Deus, aquele que me criou. Eu sou um plano de Deus, eu e você somos um plano de Deus, que antes mesmo de nos particularizar, segundo a Bíblia, conhecemos muito bem que viemos de um só homem. É um plano que Deus teve desde a fundação do mundo. E sendo um plano de Deus, então pela permissiva vontade de Deus, hoje estamos aqui, aparecemos num século como este, porque eu não sou do século XX, não. Sou muito novinho, sou do século XXI e de 2005. 2005, Edilson Miranda Manuel é meu nome, o nome do bilhete, e tenho 20 anos de idade. Estamos a caminhar para 21 anos de idade e nasci numa província um pouco subdesenvolvido, uma província subdesenvolvida por causa da guerra que lá teve, a famosa guerra da Batalha do Cuituquanaval. Uma província muito, mas muito histórica, por conta da nosso município, Cuituquanaval, uma das grandes rotas do patrimônio
da humanidade, na verdade, porque é um lugar que se disputou uma grande guerra, uma grande batalha entre os sul-africanos e os angolanos. Foi muito, mas uma província muito boa. Digo assim, é boa porque é de lá que as pessoas dizem que é mato, mas de lá nasceu homens de Deus, de lá nasceu pessoas que hoje também são influência para a nossa sociedade, tanto religioso como socialmente. Então, eu já nasci na província, na cidade de Menongue, na mesma capital de Menongue, onde eu nasci, mas nasci num bairro muito feio. Um bairro muito feio na altura, aquele bairro era Xana, era uma matazinha. E os meus pais, quando vieram de Luanda em 2002, da cidade da Mutamba para Menongue, para quando Cubango, Menongue e Lavra. Posto eles recomeçaram a vida, uma vida de sofrimento, porque eu sou o quinto filho, eu sou o primeiro filho a nascer na segunda sessão da vida dos meus pais. Porque a vida dos meus pais está dividida em duas sessões. A primeira sessão do lar dos meus pais é Luanda, começa em Luanda, em 1995. Em 1995, meus pais se unem, se conhecem, até que por tanta dureza que a minha mãe, uma pessoa tão exemplar na cidade, e por conta do cargo espiritual que ela tinha na igreja, ela foi alguém que teve muito discernimento e muita cautela a aceitar o meu pai. E aí durou 1 ano e 6 meses. Acredito eu que eles se conheceram em 93, 94. Mas entraram ou se uniram, tiveram esse laço matrimonial em 1995. Quando começa a história, nasce a primeira filha, que é a Amélia Eudérica Manuel, a Karina brasileira, que hoje está no Namibe. Depois nasce também a Levita do Senhor, a Deisiana Cavunda Manuel, para os que lhe seguem nas redes sociais, no Facebook, a Deisiana Manuel, Deise Manuel. E depois da Deise Manuel, nasce o Amandio Ravenhill, que muitos conhecem também, um grande homem de Deus. Ele é o terceiro filho, Amandio Ravenhill. Depois do Amandio Ravenhill, nasce a Núria Lussati. Núria Lussati, muitos também têm ele seguido na internet. Mas só que a Núria já nasceu, é a última pessoa na primeira sessão do lar, ou seja, na sessão da vida dos nossos pais. E ela foi a última filha em Luanda, nasceu mesmo na Mutamba. Na Mutamba. E quando chega 2002, eles saíram de lá e foram para quando Cubango. Quando Cubango, por conta da família, a mãe do pai, a nossa avó, sofrimento, então o pai tinha que sair de Luanda para Menongue, lá em Menongue, para poder ajudar a família. Posto ele deixou emprego, deixou empresa, pronto, abandonou casa e tudo mais. E porque até a casa que nós vivíamos lá, o apartamento, era da empresa que ele dava, ele apoiava. E quando ele se despediu, deixou-se as obras. E a minha mãe deixou também uma obra, uma casa mesmo lá, já é no Simeone, no Grafani Bar, no bairro Simeone. E onde lá também tem meus irmãos, tem a casa da nossa mãe mais velha, irmã da nossa mãe. Bem, quando eles saem de lá, vão para Menongue, ficaram alguns dias na cidade. Depois de alguns dias, como não tinham terreno, tinham que ir para Lavra. É lá onde residiam os nossos avós, nos antepassados. Então eles chegaram lá, minha mãe toda linda, mulatinha, Desiana, mana desde que já habitou uma vida estável, começou a chorar porque via só árvore. Da vida baia, para ver árvore é uma coisa muito difícil. Então, posto lá, foram vivendo uma vida de sofrimento. Os meus pais sofreram demais. Sofreram tanto. É um lar muito poderoso. Sofreram tanto. 2003 passou, 2004 passou, 2005, Boa Vida, o bairro Boa Vida, o atual bairro Boa Vida era Xana. Então eles saíram do Coenha, que é uma aldeia, é um bairro Coenha, que antigamente era chamado de bairro Glória. Saíram de lá, foram para ocupar terreno ao lado da cidade. Quando chegaram lá no bairro, era uma Xana, os meus pais viviam na cabana. E dormiam nos papelões. É dali que 2005, no fim do mês de 2005, ou seja, no último mês de 2005, é quando me nascem, no dia 20 de dezembro. Eu sou filho do sofrimento. Sou o quinto filho, olha, na verdade é algo muito profundo. Então, a minha mãe e meu pai começam uma nova jornada. A segunda sessão da vida deles.
do lar deles. Então, nasce meu primeiro, e depois de me nascer, em 2009, e 8, mês de outubro, nasce a irmã que me segue, também uma levita, mulher de Deus. Graças a Deus, ela, a Verônica Lussati Manuel. Esse nome Lussati é do nosso avô, por parte da nossa mãe, Celestino Lussati, do Bié. Porque meu pai é do Cuito. Minha mãe é do Bié, do Cuito Bié, meu pai é do Cuito Guanaval. Então, depois da minha irmã, nasce também a outra que também é uma grande levita. Quer dizer, são meninas que nasceram com um dom congênito. Um dom congênito que tem habilidades profissionais de música, que até quando nós levamos elas para alguma escola musical, eles ficam admirados, pensando que já passaram uma formação, mas tendo em conta a idade, como é possível já terem essa toda profissionalidade musical. A Catarina Cassofa Manuel, Angeliquinha. Depois da Angeliquinha vem o último caçula, o nosso filho, nosso irmão menor, que é o GG, José Ângelo Manuel, que é chamado de GG, o nome de casa, o nome mais assim mais leve. GG é um menino também fervoroso, menino também agraciado por Deus. Então fomos crescendo, mas só que nessa caminhada, nós, que fomos os filhos da segunda sessão da vida conjugal do nosso pai, somos filhos de muita batalha, principalmente eu. Fui um filho de muita batalha. Eu já passei no fogo, já fui grelhado quando era bebê. Por quê? A minha mana, ao me pegar aquilo a fazer calar a criança. Então ela me lançava no espaço e perde equilíbrio. E estava ao lado de uma fogueira. Quando saí do espaço, caí na fogueira. Então eu me grelhava como frango. Vinham me tentando, ele era bebê, não sabia, não tinha essa consciência. Só me contam também. Foi muito, mas muito, muito amedrontado naquele dia. Mas quanto à nossa irmã, a Angeliquinha, GG, são filhos da bênção. São filhos, aliás, de uma vida já que, graças a Deus, o Senhor pensou, olhou para nossos pais de novamente, abençoou o emprego, ou seja, um emprego que ia dar para ajudar a sua família, ajudar os seus filhos. Nasceram bem, graças a Deus. Na altura, o nosso pai estava numa empresa de veículos da África do Sul. Pela graça de Deus, ele sempre percorria a África do Sul, Angola, e vivíamos bem, graças a Deus. Mas quando chega em 2015, até porque nós já tínhamos uma educação religiosa. E os nossos pais são senhores que nos ajudaram tanto. Desde pequeno vêm nos dar uma educação muito boa. Nos ensinaram como conviver, nos ensinaram como estar. E, na verdade, somos filhos bem estimados no bairro, filhos bem estimados na cidade. Quando olham para nós, sempre se orgulham, como se fosse nós termos esses filhos. Eles falam, benditos são esses nossos amigos, são nossos vizinhos. O vizinho Ângelo, a vizinha Luzia, porque meu pai é Ângelo Manuel, a minha mãe é Luzia Angueve, graças a Deus. E não são assim bem que na sociedade, né? São meros camponeses, um mero funcionário público, graças a Deus, mas que sobretudo tem nos dado uma paz muito grande. Amém, amém. No caso do pai, o pai e a mãe são naturais de onde? O pai é natural do Quanducubango, Cuito Guanaval. A mãe é natural do Bié, Cuito Bié. E a Cuito Bié é lá onde a nossa mamãe nasceu. E Cuito Guanaval é lá onde o nosso pai nasceu. Mas o meu pai não viveu muito no Cuito. Quando ele nasce, saíram lá muito belo e muito bebê. Então depois entram na tropa, outros foram para Cuba, naquela época, no ano de 16, como ele chama. No ano de 16, né? E aí eles chamam assim, os 16 anos, lá quando começaram a recrutar para a batalha, para a guerra, o conflito que nossa nação sucumbia, né? E ele não teve esse tempo de formação, mas é inteligente, mexe em computadores, por conta de habilidades profissionais que ele teve muitas formações e foi especialista, tanquista, e é um senhor bem fixe, e abençoado. E tem uma história muito triste, é uma história que se ele vive é porque Deus tinha na verdade um propósito. Se ele morresse não teria esses filhos abençoados que hoje as pessoas têm se inspirado neles, têm elogiado e têm se orgulhado.
O homem de Deus sabe basicamente a idade do pai e da mãe. Sim, graças a Deus, sei. O meu pai tem 55 anos de idade. A minha mãe está nos 48 anos de idade. 48 anos de idade. Graças a Deus. Glória a Deus, glória. Só de lembrar que nós estamos a gravar no dia 14, é isso? Dia 15. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026. É, falando daquilo que é a curiosidade do homem de Deus, o homem de Deus, uma vez que já tem 20 anos, maior de idade, o homem de Deus é formado em alguma área, seja profissional, acadêmica? Bem, graças a Deus, muito bem. Quanto à minha vida formal, profissional, acadêmica, eu só tenho ensino base. Ensino base, e esse ensino base, quando eu me ingressei para o médio, na altura, me lembro que era por conta do atraso do certificado. O atraso do certificado, eu não pude, quis fazer formação de professores. Mas não pude por causa do que, por conta mesmo do atraso do certificado da instituição que eu me formei, que é onde eu fiz a base. Então, perdi aquele ano letivo, 2021. Então, em 2022 para 2023, aconteceu também a mesma coisa. Tive dificuldades e quando chega em 2023 eu entro na Pitágora. E já tinha uma outra visão, quis fazer muito engenharia. Então, em vez de seguir na faculdade especializada em engenharia, eu quis mesmo já começar do médio. E como na Pitágora tinha aquela expectativa de vir aqui no AMBO, para poder estudar, fazer eletrônica. A eletrônica ou informática técnica, uma coisa dessa. Na faculdade, no caso? Não, médio. Então, o papá fez alguns corredores, estive atrás dos atestados médicos, quase para viajar para cá, para vir já até aqui no AMBO, mas a minha mana impediu aquela viagem, disse, não, você não pode ir para o AMBO, porque vocês são os três, nós não queremos estar separados, tudo mais, porque somos 3 rapazes e 5 meninas. 5 meninas, 3 rapazes, Reven Hill, o Edson Knox, que é o pequeno Chabani, que sou eu, e o puto GG, o nosso caçula, o levita do Senhor. E as 5 meninas. Então eles não aceitaram eu vir aqui pro AMBO. Quando eu fui consultar a Pitágora, vi na vitrina, tinha alguns cursos disponíveis para o ano letivo 2023. Alguns cursos no ramo da engenharia. Então eu quis fazer já técnico, pelo menos. Técnico, quando eu ir para a faculdade já não vai mais complicar, é mesmo já direito. Então eu me ingressei lá para engenharia de eletrônica e telecomunicações. Tive lá estudar, ou seja, quando eu me ingressei, aconteceu que a instituição não teve essas condições. Não teve essas condições, mas eles admitiram o nosso dinheiro, as nossas matrículas, as inscrições e tudo mais. Só que chegamos ali e nos meteram num outro ramo, num outro curso. Eu fui ver que é construção civil. Construção civil foi o único curso que arrancava naquela vez, naquele ano. Não sei se hoje tem arrancado outros cursos de engenharia, né? Mas naquele ano só foi construção civil, foi muito complicado. Então, me pilhei, eu disse, vou estudar. Saímos ali a estudar, mas não tardou. Tive muitos problemas, porque eu de sempre tive sempre dificuldades na vida. E a dificuldade, se não for saúde, vai ser dinheiro. Se não for dinheiro, vai ser instituição. Se não for a instituição, vai ser qualquer coisa. E não sei porque tudo coopera para o bem, mas estamos a lutar para recuperar isso. E quando eu desisti, porque não tinha como. Quem vai te pagar um colégio daquele esse tempo? Vai no tio A, tio B, até porque nós não temos já tio que nos apoia. Nós dependemos do pai, mano, Revenreu. E nós não pedimos assim batatinha, porque quando você pede e não te dão, é porque é um sinal de que ninguém quer te ajudar. Então tinha que deixar, porque não tinha ninguém que poderia me apoiar, acho que com o colégio privado. É um curso de muito gasto. E no ano que nós tivemos muitos problemas. Nós criávamos um cão que trouxe muitos problemas. Morria mais de 10 pessoas. E aconteceu que todas as pessoas vinham em casa para eles assumir. Então foi difícil. Meu pai deveu muito dinheiro e teve muito medo, porque se um deles morresse, ultrapassasse,
teríamos grandes e sérios problemas. Mas Deus é bom, fomos orando, acompanhando os doentes, medicávamos os camaradas e orávamos. Cuidávamos de alguns que estavam internados no hospital, orávamos com ele para que nada acontecesse de mal. E Deus, na verdade, ouviu as nossas orações para que cumprisse aquela palavra que diz que sobre a tenda do justo não lhe virá nenhum mal. Então, oramos a Deus, Deus operou. Fui no ano letivo. Deixei mesmo assim. Desde 2023, quase que o homem de Deus deixou de estudar. Deixei de estudar. Agora, eu nunca tive acesso para fazer o curso. Era difícil para ir na FOP e também na escola. Porque já na escola é gasto de verdade. E mais no curso também não tem como. Então, quando no ano de 2023, então decidimos nós fazer cursos. Mas só que quando eu entro em 2024, com sérios problemas de novo. Sérios problemas, impedimentos acima de impedimentos, dificuldades acima de dificuldades. E, na verdade, o pai também estava fora, por missão de serviço, fora de rede, fora de uma cobertura de rede. E em 2025, quando eu me esforcei para poder fazer qualquer coisa, então tive problemas de saúde. Tive alguns problemas de saúde, vou para o hospital, vou aí. Mas que não me deixava estudar. Não conseguia mesmo estudar, foram problemas muito, muito sérios que Deus, na verdade, estendeu a sua mão. Estamos aqui, estamos a lutar com que Deus, pela sua vontade, e porque como filho de Deus, devemos ser tão espertos e darmos a continuidade porque somos muito jovens. Não tenho uma formação profissional e não tenho um nível acadêmico elevado. Não tenho, não porque eu não queria, porque por lado, as pessoas que nos seguem aí vão dizer, são muito atrasados. Você não sabe o que a pessoa enfrenta. São muito atrasadas, ser preguiçoso não é preguiça. Até porque estudar sempre foi o meu desejo. E nós saímos nas escolas onde eu saímos com méritos. Com méritos. Minha casa é uma casa que Deus nos deu uma inteligência muito poderosa. Na verdade, tem pessoas inteligentes ali. Tem pessoas inteligentes. Aquilo que dizem que o diabo sempre procura um método de como se intervir em todas as áreas das nossas vidas para ver se que nós não conseguimos avançar. Não conseguimos avançar. É normalmente isso. Então o homem de Deus tem planos de dar a continuidade daquilo que é a formação, seja profissional e acadêmica. Isso não pode falhar. É um mundo moderno. Não basta só cavar, cacimba em oração, também temos que ter oratória. Então, é estudar mesmo. Estamos estudando, mas não quer dizer que esse todo o tempo ficamos inocentes. Sempre pegamos livros, aqueles livros que já dá, que dá nossas possibilidades financeiras, alguns conhecimentos, alguns livros ali, pedimos às vezes alguns fascículos, se atualizando, né? Se atualizando. E eu tenho mesmo que estudar. Isso, enquanto viver, tem que se estudar. Enquanto viver, tem que se estudar. E o homem de Deus tem alguma previsão de qual é o ano que, a menos, o homem de Deus programou a retomar os estudos? Glórias a Deus. Isso é algo particular. Que não tenho ainda. Ou seja, está na minha agenda, né, particular, que não darei a conhecer. Não dou a conhecer. Não abro mão quanto a este assunto. Porque no meu bairro, nós recebíamos elogios bonitos por conta da inteligência e porque até eu palestrava no meu bairro. Ensinava os amigos, os manos, sempre fazíamos debates escolares. Tínhamos um doutor chamado Dr. Biantes, que hoje é professor do INE. Se ele também está nos seguindo, dá conta, Mano Biantes. É alguém que é um mano que nos inspirou no Boa Vida. Nos inspirou a estudar. Hoje é doutor. Ele dá aula, biólogo, ele é biólogo, dá aula no INE, no magistério do Menongue. Amigo mesmo do meu pai, profeta Chabani. Deve ser, porque estamos mesmo juntos lá. Aleluia. As pessoas quando vinham aquela ele admirava muito a nossa casa. Quando vinham aquela nossa habilidade, porque a nossa família sempre tem esses problemas de estudo. Por parte da mãe, do pai, aliás. Eles têm a sorte de emprego. Porque até tem a maior parte dos jovens são empregados. Mas
de nível intelectual tem sido difícil. Para os que têm é mesmo por luta mesmo. E aí luta mesmo. E aí luta. Nível acadêmico, mesmo para bater nível acadêmico de licenciatura, tem sido luta, mas louva a Deus porque está a ter pessoas a licenciarem, a terminarem o médio, a terem profissões, não sei o que lá. E prontos. E graças a Deus. Então as pessoas sentiam inveja da nossa forma de estar. Porque até só no ano que meus irmãos, a Deisiana e o Reverend Hill, estavam para terminar a escola, ao médio, a escola de gestão. E foi um ano muito difícil. De repente os azares começaram a aparecer. Meu pai tinha que vender o transporte, meio de transporte que nós tínhamos em casa. Tínhamos andar a pé só para poder fazer pelo menos qualquer coisa para os filhos e pagar aqueles todos os gastos, todos os gastos, todas as despesas que têm sido, na verdade, essencial quanto ao término dos estudos. E por isso que então aprendi não se mostrar. Não se mostrar. E acontecia que quando eu entrei na Pitágora, todo mundo me olhava mal e não me elogiavam. Quando se aperceberam do curso, viam todos aqueles que compravam os materiais, não sei o que lá, estudando. E eles viam aquilo, não me elogiavam. Mas quando eu desisti, as pessoas começavam a falar, desististe por quê? Começavam a me criticar. Ele não estuda, eu já sofri muito. Desde o ano 2020 até hoje, sempre sofro crítica. Você passa na rua, olha o cristão, olha o homem de Deus. Não é esse que diz que Deus está com ele. Não é ele que prega. Não é ele que impacta, os outros dizem. Não é ele ungido. Eles chamam assim. Não é esse o pastor. Por que hoje ele não consegue estudar? Só está aí a pregar a palavra, a orar, a orar. Não consegue estudar. É um burro esse amigo vosso. E na verdade, muitas das vezes eu já intervi, já discuti com eles. Discuti de que modo? Não de uma forma assim, do lado negativo, não. Falava assim, eu sou burro, então vamos partilhar um pouco. Então vai fazer que classe? Eu estava a fazer classe X. Vai fazer classe. Então vamos discutir no que tange as disciplinas da vossa mesma classe. E eu lhes dava quase aula. E eles ficavam de maneira, como é possível que esse cara não estuda, mas está a nos ensinar dos nossos níveis, né? As matérias dos nossos níveis. Era assim. Por curiosidade, procurar saber. Normalmente isso. Mas para além do homem de Deus, que teve dificuldades para fazer a formação profissional ou acadêmica, tem mais alguns outros irmãos na família que tiveram esse problema? Sim, teve. Não sei se é por causa de mim, talvez, não sei. Mas a minha fraqueza foi fraqueza de muitos. Foi fraqueza de muitos. Foi fraqueza mesmo de muitos. Em casa somos 8. Mas os nossos irmãos, o meu primo irmão que vive conosco, o maestro Antônio, Antônio, um jovem muito, muito dedicado, que também tem uma unção tremenda de adoração. Digo que minha casa é mesmo ministerial, é levítica a nossa casa. Também tiveram as mesmas debilidades. Sofreram esse impacto todo que ocorreu durante a minha formação. Também foram debilitados. Meus irmãos menores foram também debilitados. Mas no ano passado, há 1 ano, 2 anos atrás, Deus fez um milagre poderoso. Nós perdíamos as matrículas, o tempo de matrícula para as crianças. Pelo menos para mim não conseguiram, mas para as crianças também não conseguiam também. Não conseguiam. E foi muito triste mesmo. Mas fomos orando no jejum da visão da Igreja Siló de 31 dias de mês de outubro. Jejum de Daniel. Naquele jejum eu pedi para cada irmão em casa, começar do meu pai até no sobrinho, para que me dassem uma folha que tinha todos os seus motivos, desejos dos seus corações. E era numa fase que eu tive muito doente, mas eu não queria lá saber, foi pela fé. E eu disse, eu vou jejuar, porque a minha família não está bem. Então todos escreveram, minhas irmãs escreveram os problemas de escola, acadêmico, não sei o que lá. Todos esses problemas escreveram. Peguei todas as folhas das minhas cunhadas, todas as folhas. Então eu entrei, me tranquei no quarto. Durante esse todo o tempo fui orando a Deus, pela graça do Senhor, durante 31 dias. E quando chegamos no mês de novembro, eu apanhei uma fuga. Por causa do sacrifício que era intenso. Por causa do sacrifício que era intenso.
eu tive muito doente mesmo. Mas no mesmo mês de novembro, a escola do nosso bairro é que veio visitar nossa casa. A direção da nossa escola veio visitar nossa casa. Não nos conhecem, mas chegaram até lá, viram as meninas, estão a estudar? Não. Temos o projeto. Deus é doido, é milagre. Chegaram em casa, pegaram as crianças diretamente matrícula. E ainda mais, não foram numa formação assim normal, não. Foram numa formação. E é esse projeto do governo. Projeto, módulo. Não, projeto que seja 6 meses uma classe. Está falando, para você esperar mais outro mês, outro ano letivo para reconfirmar, porque a escola que as crianças já estudavam. E Deus, pela sua soberania, nos ouviu, pela graça de Deus. Ele fez milagre no meio do seu povo. Nossas meninas hoje estão lá a estudar sem pagar nada. Estão a se formar sem pagar nada. A direção é que foi visitar nossa casa. A própria escola é que foi matricular nossa casa. E Deus foi muito glorificado. Eu perdi, mas as minhas irmãs estão a estudar pela graça de Deus. Porque é milagre de Deus. E eu tenho dito que aquilo não é o poder financeiro do meu pai. Não é as habilidades econômicas da família. Não é as estratégias, não. É a mão de Deus. Por isso que nenhuma mão satânica, nenhuma mão mágica dos egípcios vai ter poder para realizar esse milagre. Por isso que nenhuma mão vai ter poder para poder impedir esse milagre de Deus. As pessoas até podem se levantar para poder impedir essa escola. Mas desde que a obra do dedo de Deus, assim como os egípcios falaram para o faraó, olha, quanto a essa praga, essa aqui é a obra do dedo de Deus, não vamos conseguir realizar. Esse milagre na minha casa foi a obra do dedo de Deus, por isso ninguém conseguiu impedir. Começaram no mês de novembro a estudar. Estão lá sem pagar nada. A escola se responsabiliza. Os outros pagam, eles não. É milagre de Deus. Glória a Deus. Se você está a gostar dessa linda e magnífica conversa, deixa o teu like e deixa ali nos comentários a tua opinião relativamente sobre a vida do homem de Deus. Só de lembrar que nós estamos aqui a falar diretamente da vida pessoal do homem de Deus, que é o Edson Knox, o pequeno Shabani, homem de Deus. Eu gostaria de saber se o homem de Deus tem sobrinhos por parte, se algumas irmãs, é para conseguir dar alguns sobrinhos ou algumas sobrinhas para o homem de Deus. Ok. Graças a Deus tivemos esses privilégios. E a minha mana mais velha teve um sobrinho muito bonito, abençoado, parece estrangeiro e fervoroso na oração. Uma criança mais fervorosa na oração, que jejua, ora, teme a Deus. Crianças que eu admiro tanto. A minha mana que me puxa, a Nuriane, me deu também um sobrinho. Um sobrinho abençoado, graças a Deus. Mas é um menino também cheio do carisma. É um menino cheio do carisma, que com um ano já adora a Deus, ora. Eu fico admirado porque ultimamente eu não sei como é que as coisas têm acontecido. Ele é um menino que é algo que me admira nele. Nunca, quando chega sempre 6 horas, ele acorda a mamãe dele, ele vai e dobra o joelho. Olha. Mamãe, olha. Vamos orar. Está a falar para a mãe dele orar. Dobra o joelho, está a orar. São sobrinhos abençoados. Por parte do meu mano, o homem de Deus, líder Ravenhill, que também tem um filho bonito, magnífico, um filho profético. E aqui o nascimento dele foi um nascimento muito poderoso. Um nascimento extraordinário. Milagre, apesar de que Satanás se intervém sempre nas nossas vidas, né? E se Deus permite é para fazer uma obra milagrosa. É um menino que para nascer houve muitos impedimentos. Ele é alguém que rompeu porque teve batalha dentro do ventre, por isso lhe demos o nome de Peresh. Ele é o Peresh Chadwick. E o outro é o Rose, é o Tozer de Rose. E o filho da Núria é o Tozer de Rose. Ele é o Rosário, mas nós metemos ele como Tozer de Rose, porque ele tem uns aspectos que de um herói na fé. De um herói na fé, não é porque nós gostamos de fazer os heróis na fé nossos deuses. Não. Não. É um sinal de admiração pelas pessoas que buscaram mais a Deus. Tozer foi um amigo de Leonard Ravenhill, um avivalista americano. E aí Ravenhill foi um avivalista britânico que deixou a Inglaterra, foi para os Estados Unidos. Lá teve o seu amigo, o Dr. André Wilson Tozer, um grande homem de Deus, alguém que Leni Ravenhill respeitava tanto.
Na época do século XX, ele dizia alguns dos pastores que eu mais temos na América do Norte, nos Estados Unidos, é o pastor Tozer. Tozer é um dos pastores mais excelentes, é um dos pastores que mais ora. Então, pelas habilidades que eu vejo naquele menino, nós colocamos o nome de Tozer de Ross. Tozer de Ross. Para o Chadwick, para o Perez, nós colocamos o nome de Perez Chadwick. É um menino bebê, mas que já erguia as mãos para o ar em sinal de adoração como israelita. E na primeira semana, com uma semana, bebê fresco, já conseguia abrir os olhos, levantava as duas mãos para cima e falava. São sinais milagrosos em casa que já aconteceram. Maravilhosos, que a pessoa que está por lado, se não acredita na manifestação da grandeza de Deus, vai dizer se está mentindo. E Chadwick é o nome do professor de Lenny Ravenhill, Leonard Ravenhill. Chadwick foi o professor espiritual, pai espiritual de Leonard Ravenhill, Samuel Chadwick. É um grande homem de Deus, terrível também, alguém que tem uma vida devocional tremenda, um homem apaixonado pelo evangelho radical, alguém que sempre se focalizou na salvação das almas. E é um professor catedrático. Catedrático. E eu só tenho esses sobrinhos. Tenho 3 sobrinhos pela graça de Deus e todos são homens. É bênção, é honra. Ainda não tenho uma sobrinha, não tive esse mas sonho ter uma sobrinha. Ter uma sobrinha, não sei, mas acho que eu terei. Mas entrando naquilo que é a vida sentimental do homem de Deus. O homem de Deus namora, é casado, ou como é que é? Não. Sou muito pequeno, criança. Idade de 20, sim, 20 anos é uma idade, né? Uma idade assim, que já dá. Mas não me sinto capaz. Tive amigas, mas glorifico a Deus porque os conselhos dos meus pais espirituais me ajudaram bastante por não ter problemas precoces. Então foi a razão de que decidi-me então não despertar, não me colocar ainda, não despertar ainda esses sentimentos numa idade como essa aqui. Apesar de que o nosso pai, apesar de que temos tido umas possibilidades básicas por gerenciar as finanças do velho, não sei o quê, isso não é meu, é dele. E se é dele, eu não tenho nada a ver, tenho que lutar o que é meu. E até que eu tenha o que é meu pela graça, e se Deus quiser, até lá, nós vamos ter alguém na vida. Mas já tive amigas que já partilhamos a vida, mas não namorar assim, entrar num relacionamento de namorados mesmo seriamente, não. Sabe, a adolescência é uma fase que a pessoa às vezes tenta brincar à toa. Tenta brincar à toa e... Não, aquilo... Sempre não falta aquelas conversas de amor, você ama quem, você não sei o quê. E aquela amizade toda, e há pessoas que às vezes se consideram. E não é porque eu não me apaixono, me apaixono mesmo, na verdade. Já me apaixonei por algumas, graças a Deus. Miúdas bonitas, excelentes. E depois só queria com pessoas bonitas, excelentes e estudiosas, pela graça de Deus. Mas, não, dei um bye-bye aí. Eu disse, não posso dar atenção nessa área. Enquanto ainda estou assim. Tenho um chamado. Então, preciso concentrar o chamado por conta do propósito. Estudando a minha vida. Quando nós entramos na minha vida, a vida espiritual, como é que fui aprendendo e tudo mais, as pessoas vão conseguir entender que existe um nazireado. Existe uma parte muito diferente, distinta, uma coisa que Deus deu para mim e muito diferente, que tenho que ter cautela. E pela graça tenho pais espirituais que nos ensinam como, na verdade, discernir os nossos propósitos, ou seja, como discernir o nosso chamado, como entender a voz do nosso chamado, como entender o caminho, como nós entender os padrões de vida que o nosso chamado nos exige, em função do propósito de Deus nas nossas vidas. Sim. Relativamente à vida religiosa do homem de Deus, sabemos muito bem que o homem de Deus é um homem tremendo. Quando é que, de uma forma resumida, que é para não queimarmos aqui o tempo, uma vez que o sol já está nos abandonar, Com certeza. de uma forma resumida, como é que o homem de Deus se converteu? E quando é que o homem de Deus se converteu? Sim, glórias a Deus. Minha vida é religiosa, a vida mesmo que rege a minha vida. Posso estudar, posso comer, posso beber, posso andar, viajar, essa aqui é que me rege.
Essa é a vida, essa é a razão de eu existir. Sem essa vida, eu não tenho motivo de existência. Eu tive a minha conversão em 2015. Em 2015. De princípio eu cresci já num local, num seio familiar cristão, religioso, digo assim. Não orávamos, mas rezávamos. A nossa mãe é alguém que nos fazia girar o corredor de casa. O corredor nosso é grande, muito alto. De joelho dobrado, em intercessão, em reza. Pai nosso que está no céu. Gosta muito da oração do Pai nosso, minha mãe. Mas só que a nossa mãe precisava também de apoio. Nós filhos sonecávamos ali, dormíamos ali. As madrugadas não aguentávamos bagagem. E tivemos essa educação, fui crescendo na igreja porque eu gostava muito de igreja. A minha mãe, onde vai a mãe, eu estou. Festa na igreja, estou. Batismo, eu tive um batismo assim, esses batismos assim, de bebê, de criancinha, por conta da religião, da denominação que eu tive naquele tempo. E é lá onde nós nascemos. Quando chega 2015, então conheci a célula Vida e Abundância. No tempo dos ministérios no Menong, quando o missionário, o patriarca das missões, pastor Valdemar Elavoco de Jesus, chegou na cidade de Menong, profeta Shabani, um dos homens, um patriarca avivalístico, um camarada, um pai que tem sido uma fonte de inspiração, de avivamento para a nossa geração. E o pastor Alex, seu grande companheiro, pais que estão em reger lá no Menong, o grande homem de Deus, evangelista Daniel Maionde, os nossos pais, jovens, quando uniram-se, e não se esquecer do grande apóstolo Celestino Bentecorte, que veio um pouco mais, 2017 ou 16, uma coisa dessa, se eu não tiver erro, também não sei muito bem assim. Quando uniram-se esses 5 guerreiros generais de Deus, apóstolo Celestino, estava ali o pastor Valdemar, profeta Shabani, pastor Alex, evangelista Daniel, 5 elementos que nos inspiraram demais. Menong foi inspirado por esses 5 elementos. Foram homens que nos inspiraram demais. E, naquele tempo, o ministério foi se espalhando. E acontece que Deus envia também um outro homem de Deus, o meu primeiro pai espiritual, o missionário Eduardo Ebo Serafim. Eduardo Ebo Serafim, hoje está em Luanda, atualmente está em Luanda. Grande homem de Deus, eu devo muito a ele. Devo muita consideração, muito agradecimento. Se vocês têm visto que tenho tido uma rigorosidade na vida de oração, esse homem de Deus foi a causa, foi um meio que Deus usou para nos consolidar ou nos solidificar quanto à vida de oração. Quando ele chega do Cunene, um homem cheio de visão, um homem cheio de glória, de poder e de Deus, ele nos impactou. No primeiro dia que eu pisei a planta dos meus pés na Boa Esperança, no bairro Boa Esperança, onde estava a célula Vida e Abundância em Cristo Jesus, que hoje é a igreja Silo Boa Vida. Cheguei lá, na primeira vez que eu ouvi, criou-me um desejo, eu era criancinha, pequeno demais, mas o Espírito de Deus me tocou naquele dia. Quando eu ouvi ele ministrar, fui chocado por Deus, há 11 anos atrás, fui chocado por Deus. Naquele dia, quando eu saí de lá, eu fui abrir ministério em casa, mas eu não tinha muita Bíblia na mente. Eu e o meu amigo Deide, também um que frequentava a Perseverança lá do Candelabro Amai, lá no Bom Dia. Ele convivia no Bom Dia, então. A avó dele vivia no nosso bairro, ele quando sempre estava na avó, dávamos os ensinos bíblicos. É de lá que eu comecei a receber, é daquele dia que eu recebi Jesus Cristo. Desde aquele dia, eu e o meu mano mais velho, porque o meu mano mais velho não se converteu no ministério. O líder Ravenhill, antes de solidificar, de se solidificar no ambiente dos ministérios, ele teve conversão dele. O próprio Deus é que se responsabilizou ele converter. Havia o nosso cunhado que trazia uma Bíblia em casa. E ele ficou uma semana a ler Bíblia, Apocalipse. Um homem que nunca teve revelação divina, mas quando leu a Bíblia, Apocalipse, naquele dia Deus lhe abriu a visão, começou a entender a palavra de Deus. Quando ele começou a entender revelações divinas, mudamos a denominação. A nossa religião, a igreja onde nós frequentávamos, porque tinha muita coincidência. É quase Babilônia, segundo as profecias. É uma igreja que é o centro do mundo. Já dá para ver que tem crenças contrárias à verdade de Cristo. Então ele começou a nos desvendar. Eu ficava admirado com os raios das revelações divinas que brilhavam sobre a mente do meu mano Reverendo, desde muito tempo. Nós frequentar a célula naquela semana, ele todo o tempo dentro a ler a Bíblia. Então quando nós nos convertemos, recebemos Jesus em 2015, é que acontece que
aquele momento, sim, é que acontece que naqueles mesmos dias, nós pedimos a paternidade, ou seja, nós pedimos a amizade da liderança para passar também fazer acompanhamento em casa e tudo mais. Pela graça de Deus, o líder foram nos acompanhando. Quando entrei em 2015, eu era um menino sem idade, virginho, meu menino de nada. Era tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que o ardor por Deus começou a subir dentro do meu coração. Quando a minha mãe descobriu que esse rapaz aqui tem um ardor por Deus muito grande, a minha mãe me entregou. A minha mãe me deixou, me abandonou nas mãos da liderança. Me abandonou nas mãos do departamento da intercessão. Era tão pequeno que não seria apropriado, não seria bom, porque era tão pequeno. Não era aconselhável, porque a idade também já não contava, não tinha quase para uma boa maturidade, porque parece que era 9 anos, uma coisa dessa, 8. Então, a minha mãe me abandonou na intercessão. Meu líder também, pela visão divina, pela graça de Deus, é alguém que não dá muito ouvido na lógica, ele dá mais ouvido no Espírito Santo. Ele me permitiu entrar na intercessão. Então, deixei de rezar, entrei nas profundezas da oração. Comecei agora a orar. Eu escalava os montes com os mais velhos. No meio de todos os velhos, eu era o único pequeno. No meio dos gigantes, eu era o único Davi. No meio dos Eli, eu era o único Samuel. Era um menino que tinha uma capa votiva. Por isso que eu não me arrependo por ter uma mãe anônima, que ninguém lhe conhece. Mas que, sobretudo, me orgulha demais. Porque se eu não tivesse aquela mãe, não sei o que seria de mim. Há coisas que vai depender do coração da tua família. Samuel se tornou bênção, se tornou grande voz de Deus no povo de Israel por conta da fé da mãe. A minha mãe foi uma mulher que teve uma fé tremenda, que não me faz com que eu cobisse, me arrepende, aliás, da família onde eu calhei. E eu tenho um pai que entende as coisas espirituais. Quando não faço, ele me dá puxão de orelha. Quando nós não fazemos, me dá puxão de orelha. Então eu fui crescendo. Recebi o batismo do Espírito Santo em 2016. Quando eu comecei a ter experiências divinas. Os momentos que já eu vivia maravilhas. Comecei a ter experiências divinas e eu não me entendia. Porque quando eu chegava na sala de aula, na escola, eu não conseguia até escrever. Porque o poder de Deus me acometia de uma tal forma que nem pegar a lapiseira se conseguia. O meu corpo tremia. E de tanto poder que circulava até nas partes mais periféricas do meu corpo, velho. Eu não temia ninguém. Eu pregava o evangelho nas professoras, nos diretores, sem pedir permissão. Não sei, era loucura, era o momento. Hoje eu peço permissão. Ao chegar a uma instituição para pregar, vou na direção, na coordenação, e já peço permissão, se posso, me permitem. Mas naquele tempo eu não pedia permissão. E por meio das minhas mãos, Deus operava sinais maravilha. Eu comecei a provar o poder do Espírito Santo em 2016. Comecei a viver milagres extraordinários. Visitações divinas. Eu via pessoas, eu via anjos a visitar. E eu tive a visão espiritual. A visão espiritual só se abriram em 2017. Tão pequeno eu via visões espirituais. O meu líder já teve esse discernimento de que esse rapaz aqui é perigosamente ungido. Era alguém que me cuidou tanto. E, pela graça de Deus, eu tenho um pai espiritual que muitos não conhecem. Um pai de casa, chamado Amand Reven, o meu mano mais velho. Ele me disciplinou. Me trancava no quarto. Me mandava orar. Enquanto os meus amigos no bairro iam brincar, eu ficava no quarto a orar e a ler Bíblia. Enquanto os outros iam brincar, ele me levava na igreja, no ministério. Enquanto os outros iam brincar, ele me levava nos montes. Escalávamos os montes e orávamos. É um pai que foi rigoroso comigo. Alguém que controlou tanto a minha vida, que se ele não me controlasse desse jeito, eu não teria esse nível. E eu não estaria até aqui. Agora, quando chega 2016, em 2016 até, voltando um pouco atrás, eu conheci um homem chamado Profeta Shabani. O Profeta Shabani ele conheci em 2016.
Quando eu conheci ele, foi numa atividade, ele é quem encerrava aquela atividade, foi extraordinário, foi super poderoso naquela atividade. Eu via que parecia que era um fim, era o dia do juízo final. E o tema se falava da vinda de Cristo. Pessoas caíam como mortos, demônios saíam sem chiar, doentes eram curados, paralíticos levantavam, pela grande graça que Deus usava naquele momento. Quando eu saí daí, então me apaixonei pelo poder do Espírito Santo. Falei, não, então ser de Deus, existe também poder. Porque eu na igreja onde eu saí, só tinha um evangelho assim. E há uma vida assim leve, que não acreditam na manifestação da glória do poder do Espírito Santo. E foi assim que eu me converti. Fui crescendo, me acompanharam. E quando já faço 4 ou 5 anos, ou 7, uma coisa dessa, em 2018, no cristianismo. Então tive títulos extraordinários. Um dos títulos que mais mexeu Menongue foi o título do Pequeno Shabani. Título Pequeno Shabani. Como é que veio a surgir esse título? Esse título é um título poderoso. Eu não dou ouvido para aqueles que me dizem que esse tem idolatrado. Isso não é idolatria e não é mal. Nunca foi errado eu ter um título de um homem. João Batista tinha título de Elias. E porque também é espiritual. Em 2017 eu tive uma visão. Enquanto eu dormia, no meu sonho eu tive uma visão, dentro do meu sonho. Tivemos na igreja, no centro, Siló. No centro Siló, lá no Menongue, no bairro Saúde, por detrás da CNE. Enquanto nós estivemos a adorar na igreja grande. Na época, a igreja ainda não havia inaugurado, a igreja grande. Mas eu via que as pessoas já estavam na igreja grande. Então, enquanto tivemos a adorar, eu vi que o profeta saiu do culto, foi no pátio do quintal. Quando foi para o pátio do quintal, eu segui o profeta com alguns irmãos. Ao redor do quintal, havia alguns irmãos também. E o profeta dançava por causa do Espírito Santo. O poder era tremendo que o profeta dançava. Enquanto o profeta Shabani dançava, eu via que ele fazia cair 2 capas. 2 casacos sociais. Um vermelho e o outro azul. Eu disse, irmão, vai pegar aquelas capas. O irmão não aceitou. Então eu fui a correr, peguei aquelas 2 capas porque me maravilhava enquanto eu apreciava a manifestação do poder do Espírito Santo na vida do profeta. Me maravilhava naquele momento. Não conseguia piscar o olho, fugir o olho daquela visão que eu via. Então quando eu cheguei lá, peguei as 2 capas, como da nossa casa para a igreja é descer, ou é subir, e da igreja para casa é descer, então desci em casa. Quando eu desci em casa, partilhamos a capa e o meu mais velho. O mano, Lenny Ravenhill, dei uma capa para ele, a outra ficou para mim. Subimos de novamente até a igreja. Só que quando nós chegamos na igreja, todo aquele bairro Saúde, já não existia mais casa. Eu via que estava lotado de tribos, nações, língua, povo, raças, cores. Eu via pessoas de diversas nações e eu via que o profeta estava no meio deles, mas sem capa. Porque as 2 capas estavam conosco. Então o profeta Shabani ressuscitava os mortos, libertava os cativos, fazia demonstração. Eu via demonstrar o poder de Deus. Todo o bairro Saúde era nações, estava cheio de população. E só assustei que eu também já estou no meio. Assustei meu mano também está no meio. Começamos a ajudar o profeta a fazer os trabalhos. Nós pregávamos. Ou seja, nós também colocávamos as mãos nos enfermos, os enfermos curavam. Os doentes, dávamos a esperança naqueles que estavam desesperançados. Naqueles que já estavam aflitos. Eu via a graça de Deus se mover naquela grande visão, naquela população. Depois daquele dia, eu não sabia, não tinha nenhum conhecimento disso, porque eu não lia Antigo Testamento, eu só lia o Novo Testamento. O que acontece? Em 2018, eu aí na célula do Chipeio, que liderava o profeta Shabaninho, a São Celestino, um pai, São Celestino, homem de Deus que eu tanto admiro, um pai que eu tenho, um pai espiritual, que me ajudou no ministério da palavra, porque ele sempre me escalava para pregar. Nos acompanharam junto ao diácono Pedro, nos acompanharam mesmo passo a passo. Então ele me convidava para ir pregar lá. E o culto, lá, antes de começar o culto dos mais velhos, começava o culto das crianças às 15 horas. Eu saí 13 horas em casa, do Boa Vida para o Chipeio. Quando cheguei 14 horas, já estive na retunda do Moina Vunong, eu senti um aborrecimento, uma sede. Eu tinha sede e aborrecimento. Eu disse, eu vou beber água, vou para o centro, já não vou pregar mais. Voltei, saí da retunda, voltei e fui mesmo para casa. Passei na igreja, no bairro Saúde. Encontrei que as obras estavam, o pastor estava a acompanhar as obras. Quando eu fui para a torneira beber um pouco de água, o pastor Azeres me chamou. Mamãe Salomé,
A mamãe Salomé me sauda, evangelista do Senhor, meu filho, vem, me dá um abraço, me abençoou. O pastor Zé me chamou. Disse, estás bem, filho? Eu disse, eu estou bem. E o papá disse, também estou bem. Disse, olha, você vai pregar no domingo. Eu disse, como? No culto das crianças? Disse, não, você vai pregar no culto dos mais velhos. No culto geral. Eu não neguei. Mas o mais velho, o nosso pai, o reverendo Azeres Elavoca Agostinho, um pai que me ama tanto, que me procura com os olhos, porque até quando eu lhe vejo, às vezes não me apresento, já me esqueceu porque sou tão pequeno. Eu já agora já estou a crescer, né? Era tão criancinha que já o mais velho não me dá conta, já não consegue mais me reconhecer. E da última vez que ele me reconheceu foi ano passado, no jejum de Daniel, quando iam pregar lá na nossa igreja, Boa Vida. E o mais velho, o pai disse, olha, vais pregar. O mais velho olhou para mim e disse, você vai dar o café da manhã. Foi em 2018, vai dar o café da manhã. Depois dele falar isso, eu não neguei. E o mais velho viu, mas esse tão pequeno não está a negar. Disse, agora me mostra qual é o capítulo que você tem lido. Eu disse, papá, existem muitos capítulos na Bíblia. Porque na altura eu usava a Bíblia Grande Viagem, porque eu fazia o curso da maior viagem, de discipulado das crianças. Então eu usava a Bíblia Grande Viagem. E tem umas histórias do Antigo Testamento. E eu disse, pastor, só Deus sabe. Disse, não, tens que falar primeiro, ainda me prega. Eu disse, eu vou abrir o livro de Gênesis capítulo 1. O pastor disse, vais abrir Gênesis capítulo 1, vais falar sobre o que no Gênesis capítulo 1? Eu disse, pastor, o pastor já é cristão, ele disse, você vai pregar também para os cristãos. Então me prega eu, faz já uma experiência. Eu disse, pastor, só o Espírito Santo é que vai falar. No momento eu não tenho palavra. O Espírito Santo sabe o que vai falar naquele dia. O pastor me abençoou, disse, mas não fala de ninguém. Vai em casa. 6 horas ou 7 horas chega em casa no domingo, vamos subir junto para a igreja. Então na altura, eu não tinha roupa. Cheguei no bairro jovem, encontrei a minha mãe, eu contei aquilo, a minha mãe ficou malaica, disse não, é impossível. E pregaram senhor, você dessa idade vai falar o quê? Minha mãe começou a tremer, a Desiana. E por coincidência, a minha mãe também havia comprado uma roupa na cidade, umas 2 camisolas muito bonitas. E passa já no bairro jovem. A mana mais velha, a Melita, a irmã brasileira. Quando eles chegam em casa, me viu, estás aqui, não estás em casa? Eu disse, não, também estou a sair da igreja, então, vindo da igreja, passei daqui só para mim poder dar a conhecer algumas coisas na mana, e assim já vou caminhar. Disse, eu trouxe 2 camisolas para você. Eu queria levar mesmo já em casa, mas para te levar já você, eu vou ficar. Peguei 2 camisolas, fui. Quando eu contei em casa, minha mãe começou a tremer. Meu Deus, meu filho vai falar o que diante daqueles homens de Deus, diante de toda aquela população. O que ele vai falar? Minha mãe preparou minha roupa, apesar de que é uma roupa humilde. Investiu muito bem. E no domingo, fomos para a igreja. Na altura tinhas quantos anos? Lembras quantos anos tinha? 2018, eu só tenho que fazer mais o cálculo. 2005 até 2018. Quando? 13, né? É mesmo 13 anos de idade. Pai, quando eu saí de lá, meu Deus do céu, mas era pequeno, velho. Acho que é 12. Então eu tomei um altar. O pastor Zé disse, ora com o rapaz. Oraram comigo no pastor Alex, me deu o microfone. Eu abri o Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz, palavra do Senhor. O mundo, a igreja ficou admirada. Disse, como é possível uma criança dessa abrir um capítulo como esse? Vai falar sobre quê? Naquele dia eu comecei a pregar. Comecei a pregar de uma forma extraordinária, com uma autoridade divina. Sabe quando a palavra não é por informações de internet, é por revelações divinas. Sempre existe uma autoridade divina. Então eu comecei a pregar, e enquanto eu falava as minhas palavras, dentro das minhas palavras havia a demonstração de poder. O pastor Azeres caiu de joelho e começou a chorar, a glorificar a Deus, porque em Siló Deus fazia grandeza. E tem feito até hoje grandeza, e continuará fazendo grandeza. Amém. Naquele dia, eu não me titulei. As pessoas olharam para mim e disseram, esse é o pequeno Chabani, porque nós víamos um Chabani em pequeno nesse altar. Desde aquele dia, o título Pequeno Chabani 2018 começou a se expandir. E eu amo esse título, porque afinal de contas eu comecei a entender que Deus já havia partilhado a porção dobrada do meu pai, profeta Chabani, antes mesmo dele partilhar a sua experiência comigo. E eu não sentei muito com meu pai. Então, desde o momento que eu comecei a ver esse título, e na verdade, cada vez que eu ouço ele a pregar, sempre algo de mim, em mim, no meu ministério desperta. Uma nova experiência divina eu começo a ter.
E uma nova experiência na atuação ministerial começo a ter. Cada vez que eu ouço ele a pregar. Então eu comecei a ouvir. Comecei a me adaptar com o Papoite Shabani. E na verdade ele me amou. Olha, ele é alguém que... É alguém que o seu amor por mim não consigo descrever. Eu não sei como é que a minha família amou tanto ele e como é que ele amou tanto a minha família. É tudo Deus, é tudo profético. E esse mundo tem... E essas pessoas da geração atual têm me criticado. E muitos homens de Deus já me criticaram por isso. Já falaram, não, você... Esse título não poderias ter. Você, eu já participei de cultos que falaram, você está a usar o nome do outro. Estás a querer fluir na unção do outro. Não. Eles não conseguiram entender. Quando eu comecei a ficar triste, o Espírito me visitou. O Espírito Santo me fez entender a visão que ele me mostrou há anos atrás. Eu partilhei da porção do meu filho, do meu servo Shabani contigo. E porque até no ano de 2017, meu mano teve uma revelação. Deus lhe mandou transmitir uma unção depois do sonho. Uma unção, antes de mim até sonhar. Uma unção, porque eu não contava para o meu mano. Deus falou com o meu mano, reveio. E ele transmitiu a unção do profeta. Disse, eu estou a separar esse rapaz. E eu estou a partilhar algo do meu servo Shabani com ele. Meu mano colocou em minha mão. Quando colocou a mão sobre mim, de repente a glória de Deus inundou a nossa casa. As chapas se movimentavam. Muita gente naquele dia foram batizados. A levita Desiana foi batizada por meio da minha vida. E na verdade, pelas minhas mãos, Deus tem operado milagre. Por meio de por vias telefônicas, eu tenho orado por pessoas acamadas, Deus tem lhes dado vida. Deus tem lhes dado saúde. Deus tem feito grandes coisas. E as pessoas, às vezes, vejam, quando eu prego em outras igrejas, quando eu pregava em outras igrejas, sempre falavam, olha, eu estou a ver algo de Shabani em você. Enquanto pregavas, eu via algo de Shabani. Por que eles falavam aquilo? Era a porção do profeta em mim. E eu não tenho nenhum medo quando me chamam de pequeno Shabani. E quem sente raiva e inveja, que sinta inveja. Porque o Espírito me fez entender, disse, filho, não te preocupa. Tudo bem que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um para onde lhe for útil. Eu disse, então, Senhor, a unção que eu tenho é do profeta Shabani ou é a unção que o Senhor preparou-me desde a fundação do mundo? Eu disse, é a unção que eu preparei desde a fundação do mundo. Eu disse, por que as pessoas me chamam de Shabani? Ele me disse, uma coisa é porção e outra coisa é unção. A porção te faz aparente com o profeta. Por isso que há cultos que as pessoas quando olham para você vejam que é um Shabani. Há cultos que olham que é o Edi. Há cultos que olham que é Shabani. Há cultos que olham que é Edi. Por quê? A porção que eu recebi do meu pai me traz aparência. A unção que eu recebi do Espírito Santo é que diferencia a manifestação. Todos nós somos diferentes. Podemos ter o mesmo Espírito, mas a unção, ou seja, a unção é diferente. A Bíblia está falando que o profeta Eliseu teve a porção dobrada do seu pai. Porção não é unção. Porção é do Espírito. É o bocado de um todo para alguém. É a partilha de algo, de tudo um pouco a uma outra pessoa. Deus partilhou a porção do meu pai sobre mim, profeta Shabani. E por causa dele partilhar essa porção em mim, muitos homens de Deus têm sentido essa inveja. Eles não entendem que porção não é unção. Porção traz aparência, unção faz diferença. Por isso que eu tenho esse amor todo. E eu louvo a Deus, eu queria mandar, já está a escurecer. Eu queria agradecer a Deus pela vida dos meus pais espirituais, que têm velado na minha vida. Na verdade, eu estava fora, eu estou fora, né, das mídias, das plataformas. Não porque eu não quero. Ou seja, não porque não tenho tido oportunidade, não. É porque não é o tempo certo de Deus. Tenho homens, amigos que tentam me lançar, que tentam me apostar, que procuram, falam assim que não, a Silo está a te desperdiçar. Mas eu entendi que enquanto a minha cobertura estiver em silêncio, eu devo estar em silêncio. A minha cobertura são os meus pais. Está o reverendo Azeres Elavoco Agostinho, o nosso pastor Azeres. Está o pastor Pedro, o pai que o Gamaliel pentecostal da nossa geração. Um homem que eu tanto admiro, que as suas instruções a respeito do Filho de Deus e das Escrituras Sagradas têm sido tão verdadeiras e tão luminosas para a nossa geração. Por isso que ele é o pai do meu pai. Ele é o pai do profeta Shabani. Quando um pai é de luz, o filho se torna uma explosão, se torna um astro. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Edilson de Melo, que é o meu xará, pastor Edilson de Melo, e o pastor Aielas, um grande homem de Deus. Está lá o pastor Alex, que está já no Mochico, se eu não estiver engano. O pastor Valdemar Elavoco, o patriarca das missões. O pastor também, o evangelista Daniel, o homem das parábolas, o pai que tanto me inspira. E o profeta Shabani, homem de Deus, e saudações, louvo a Deus pela vida também, porque o resumo de tudo isso é Deus.
Deus seja louvado e que os meus pais continuem a orar por mim. E Deus tem me guardado, as vossas orações, na verdade, por mais que eu não apareça nos vossos olhos, mas Deus tem velado, o vosso Deus tem sido o meu Deus. Tem velado na minha vida, passo por muita dificuldade na vida, tribulações, doenças terríveis, visitações espirituais tremendas, mas Deus tem me cobrido por causa das vossas orações. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Normalmente isso. Amém, amém. Glória a Deus. Homem de Deus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado também a você que chegou até aqui. Se você gostou, deixa o teu like, deixa nos comentários a tua questão relativamente ao homem de Deus, porque nós vamos verificar quase todos os comentários e vamos responder a todos. Deus abençoe a tua vida, compartilhe com mais alguém essa história muito inspiradora. Se Deus queira, nós teremos aqui a segunda sessão para conversarmos novamente com o homem de Deus, porque afinal de contas o dia já se foi e está ficando já escuro. Não criamos condições que é para gravarmos durante a noite toda. E Deus abençoe a tua vida. Até a próxima conversa, até o próximo podcast JB. Não se esqueça que você está no podcast JB. Deus abençoe a tua vida e tchau, tchau. Amém. Glória a Deus.